Renata tem que pedir aí o. Você tem que pedir a visualização aí que deve aparecer pra você. Agora. Conectando aí, Renata. Agora foi. Opa, tudo bem? Olá, tudo bom? E Muito bem, você? ótimo. Muito Que bem, então bom. que bom que deu certo aqui. Eu tava com problema de conexão, agora resolvi e tava sem É. bateria e agora tá. Eita! Não, agora estamos bem aqui. Te ouço bem, Agora a você me gente ouve vai bem? conseguir engrenar. Sim, eu tô Isso. com os fones também aqui que ajudam para Maravilha. ouvir melhor e você também, captar melhor aqui o meu áudio e ficar com uma qualidade de som aí melhor. Bom, em primeiro lugar, prazer, né? Que a gente não se conhece pessoalmente, estamos Prazer. nos conhecendo virtualmente. A gente se conheceu na live da Ana, né? Bom, eu estou usando esse Foi na espaço aqui. live da Ana. Então, você me conheceu assim, usando esse espaço aqui para ajudar as pessoas, né, nesse momento de quarentena. Então, acho que eu Ah, tenho algumas ideias boas enfim, acho que está sendo bem repercutido aí o que eu venho fazendo. E aí eu estou chamando profissionais de diferentes áreas aí para ajudar as pessoas justamente a enfrentar esse momento de quarentena, especialmente com criança em casa. Eu, especialmente, estou com meus dois filhos em casa, né? Então a gente tem qual a usado idade muito da deles? criatividade aí para mantê-los ativos, né? Não só nas telas aí, que é o grande problema do momento aí, tela demais. E com isso um comportamento sedentário, né? Sem sair do sofá, na cama, o tempo inteiro na Exatamente. tela e acaba se É um movimentando pouco, grande, especialmente quem está dentro do apartamento, né, Renato? é um grande desafio, né? Qual a idade dos seus filhos, João? 8 e 6. 8 e 6. Eu tenho um no meio do caminho, o Enzo tem 7. Então, você sabe bem o que eu estou falando, né? É, Então, bem. eu já busquei alguns professores de yoga para fazer aulas em conjunto, eu com eles, e acaba que Uhum, não rende tão bem, né? Porque eu tenho um nível, eles têm outro, e às vezes eles não estão muito afim de fazer, né? E acaba virando é. uma brincadeira que acaba que a yoga não é tão efetiva para mim, mas a experiência com eles fica sendo legal, porque vira uma brincadeira pai e filho, né? Sim, sempre tem um benefício, né, de você se conectar com seu filho quando você está praticando com ele. A yoga tem essa característica, né, de aulas em dupla, principalmente, né, em que tem muito olho no olho, consegue interagir também fisicamente, algumas posturas que você consegue fazer junto com as crianças, né, em dupla. Assim, tem a dificuldade do adulto, né, fazer com a criança, mas quando tem duas crianças mais ou menos da mesma idade, né, com pouca diferença, como é o caso dos seus filhos, dá para fazer uma aula em dupla bacana e o pai participar, ajudando a eles encaixarem as posturas, a fazer a brincadeira juntos, né? E aproveitar também a parte mais efetiva da prática, né? Porque realmente precisa de um adulto conduzindo. E aí, Uhum, você trabalhando online, você tem que contar realmente com os pais na condução uhum. dessa aula para que exatamente a criança consiga participar efetivamente e não fique só também na brincadeira, né? Porque a brincadeira é muito legal. Mas por brincar, a criança já brinca, né, sozinha, com o irmão ou em outras atividades. A Mas no sentido de importância ter da. aprendizado, né? Tem algum aprendizado motor, né? Sim, Psicossomático também, não? Saúde é. mental, né? Saber respirar, Deixa né? eu, deixa eu me apresentar, que acabei não me apresentando, né, para o pessoal que está aí. Enfim, eu sou a Renata Esteves, eu sou instrutora de yoga educativa e mindfulness educacional, que são duas metodologias desenvolvidas pelo Maurício Salem, que é um professor de yoga e psicomotricista, com 30 anos agora,
recém-completos aí de experiência de aula em escolas, só de experiência dando aula em escola. Uhum. Então, assim, só isso, né, já é um peso enorme, né, para uma metodologia que foi desenvolvida por um professor que já está há 30 anos trabalhando desde um dos pioneiros de yoga em escolas. Então, eu fiz essa formação com o Maurício e tenho o prazer de trabalhar com ele também, além disso, né? A gente Uhum. tem uma grande parceria aí. E, assim, só para elucidar o que é nessa metodologia, né? Uma metodologia um pouco diferente da yoga clássica. A yoga educativa, ela foi desenvolvida dentro da escola, como, né, vocês puderam entender, Uhum. e de acordo com as fases motoras e cognitivas, né, de cada ano escolar. Uhum. Então, desde da educação infantil até o ensino médio, né, ele desenvolveu protocolos, né, de aulas e etapas, né, de blocos de posturas específicas para cada ano escolar. Isso vai numa evolução, né, de acordo com o ano escolar da criança e o seu respectivo desenvolvimento. Então, é muito interessante porque a yoga educativa ela não trabalha, não é só um brincar de fazer posturas, é uma aula estruturada, com uma preocupação enorme em desenvolver o tônus muscular, toda a parte de Coordenação, psicomotora da coordenação criança, motora, coordenação motora fina, propriocepção. exatamente, tônus muscular, a questão da respiração, né? Ela é trabalhada através dos educativos respiratórios, e que principalmente para a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, elas são muito importantes porque ensinam as crianças a ter uma respiração mais cadenciada, mais profunda. São vários os educativos respiratórios que são usados dentro da metodologia para que as crianças consigam coordenar o movimento com a respiração também. E melhorar E a isso concentração. ajuda isso, exatamente, tem uma série de consequências. Uma delas é melhorar a concentração. Então, a yoga educativa ela é trabalhada de forma assim completa, digamos assim, dentro de uma. É uma aula que tem início, meio e fim. Todas as etapas da aula elas têm um propósito, né? Uhum. Então, a gente normalmente a etapa inicial é a etapa de alongamento, é um espreguiçar em que os alunos eles fazem um grande espreguiçar mesmo, espreguiça para cima, para um lado, para o outro, deitado de frente, de costas e tal, e ele faz um escaneamento mesmo, assim, cerebral de toda o seu corpo, né? Esse espreguiçar, ele leva a uma consciência corporal e a tonicidade dá uma preparação também para o tônus, né, muscular, para que depois a gente faça as posturas, né, as etapas de posturas, que Uhum. são divididas em blocos, pequenos blocos também, e de acordo com a fase motora, né, e o ano escolar, isso vai ganhando cada vez mais corpo, né, vai aumentando a dificuldade, vai, né, colocando posturas mais complexas, um pouco mais difíceis, mas nunca a yoga educativa vai ser uma yoga difícil, contorcionista e tal. A gente não trabalha Sirsasana, que é a postura invertida, a gente não trabalha uma série de posturas também que para as crianças não são indicados, por exemplo, a flor de lótus. Flor de lótus, que legal, criança fazendo flor de lótus, elas são tão flexíveis, fazem com uma facilidade, né? É péssimo, porque todo o joelho ali da criança, toda a parte articular, ela ainda está em formação, ainda não. E aí causa uma frouxidão ligamentar, causa uma série de coisas que vão prejudicar o desenvolvimento dela futuramente. Sim, sem dúvida. O yoga tem que Então, ter muito cuidado, né? Porque tem posturas muito muito cuidado. difíceis
E várias pessoas têm muitas limitações. E o yoga é uma construção, né, Renata, também, É né? uma construção, exatamente. E essa construção ela fica muito óbvia, né, na yoga educativa em função dos anos escolares, né? Então Aham. eles vão justamente construindo esse, essa autonomia e no ensino médio, né, os que começam a praticar um pouco mais cedo, né, no ensino médio eles já conseguem praticar em casa, sozinhos, já conhecem os blocos de posturas, porque são posturas realmente encadeadas com uma sequência lógica e de fácil execução. Eu não, assim, a yoga educativa ela preza justamente pela autonomia, para que o aluno ele não fique dependente do professor. O Uhum. professor ele tem que levar para os alunos blocos de posturas, sequências que sejam funcionais para eles no dia a dia, né? Que sejam de fácil prática para que eles possam reproduzir em casa, principalmente ensino médio, né? Eu tenho Isso. uma Você turma. dá aula para que idade? Então, eu dou aula a partir de 4 anos, né? De 4 a 100 anos, se for o caso, né? Uhum, uhum, Mas na escola hoje, eu dou aula em 3 escolas. Duas são creches, né? Então é ensino infantil, mas a partir de 4 anos, então é pré-1 e pré-2, uhum. geralmente que eu trabalho nas escolas, porque antes disso não tem como se falar numa prática de yoga, Sim, né, mais estruturada. É mais um brincar, é uma psicomotricidade com alguns movimentos de yoga, sim. né? É, Não tem tanto controle então, respiratório ainda, né? não tem ainda, exatamente. Então, a partir de 4 anos, a gente já consegue dar uma aula bem lúdica, claro, Uhum. trabalhando muito as marchas dos bichos, de forma com contação de história, mas tudo dentro de um roteiro, de um protocolo de aula, em que não é só contar a história, dentro da história tem a marcha do bicho, aí a gente faz a marcha do cachorro, do gato, da cobra, do lagarto, enfim. Você Sim. Eu já conversou fiz muito com o Marcelo, né? Você isso. conversou com o Marcelo e a metodologia do Orlando Cane, né? Ela é Uhum, muito baseada na postura dos bichos da yoga, né, uhum, tradicional. uhum. E foi uma construção também de marchas, um pouco parecido com a marcha dos bichos que a gente utiliza na yoga educativa. Sim. Esse projeto da Marcha dos Bichos que o Maurício desenvolveu foi junto com o João Caré, que mais tarde desenvolveu a Yoga dos Bichos. Então Uhum, tem um baralho super bacana que a gente trabalha de Yoga dos Bichos nas aulas, que eles veem né, cada postura é um bicho diferente que está executando, e também aham. fica, né, uma coisa ilustrada, de forma lúdica, então a gente consegue trabalhar essas etapas de forma que não fique de forma maçante para as crianças. Então, por Uhum. exemplo, uma etapa depois da etapa de alongamento, que é esse espreguiçar que eu mencionei, que a gente faz com as crianças brincando. Ai, boceja para um lado, boceja para o outro. Ai, o vento, então barulho de chuva para o lado. Shhh, Aham. o vento para o outro. E eles vão respirando, brincando, né? Uhum. Depois vem a etapa de aquecimento, que é Uhum. o clássico Pavana Muktaksana da Yoga. Então, o aquecimento, a gente vai fazendo aquecimento articular brincando. E aquece punhos e pés, e canta a Uhum. musiquinha, abre os seus dedos, fecha os seus dedos, aí Uhum. trabalha a, a parte psicomotora, trabalho também os barulhinhos, então gira o ombro para trás, faz o barulho do relógio para Faz uma dupla frente. tarefa. Exatamente, aí eu trabalho toda, né, a parte de musculatura, Uhum. da dicção, da boca, como você falou, né, uma parte fonoaudióloga, de fonoaudiologia aí Uhum. acoplada na aula, entendeu? Então, Uhum. tudo Melhora tem da uma forma de. deglutição, né? Melhora da fala. Exatamente. Uhum. Tudo tem uma maneira de trabalhar de forma que seja lúdica, mas que tenha um propósito aí Sim, que na verdade nessa etapa.
Na verdade, esse pré-escolar não vai entender muito o propósito das coisas, né? Mas ele vai simplesmente Não, não. fazer, né? Vai ser trabalhado. Exatamente. E quando ele vê, ele tá mais bem-humorado, porque movimentou o corpo, porque brincou com os amigos, né? Ganhou coordenação motora, tá falando melhor, né? Mas ele não vai entender esses benefícios tão Respirou, diretos. Respirou aprendeu melhor. a fazer uma respiração mais profunda e não ficar naquela respiração, né, que fica aqui só no peito, aquela que criança respira Uhum, aqui, né? Não faz uma inspiração, uhum. Tão uma profunda. exalação. Então Isso. a gente trabalha isso de forma lúdica. Tem uma série de respirações que a gente trabalha. Tem, por exemplo, na etapa de concentração para crianças, a gente não faz a gente não senta e respira simplesmente como a gente faz com o adulto, né? Trabalha a etapa de concentração com ancoragem na respiração, a inspiração profunda, né? Assim, sentir o ar entrando, o ar saindo, todos esses comandos mentais que a gente tem que dar para um Uhum. adulto se concentrar na respiração, a criança não consegue. Tem que ser tudo muito funcional ali, né? Eles Funcional. têm que. Exatamente. Então, é uma meditação dinâmica com as crianças. A gente trabalha Uhum. muito a meditação dos sentidos, do tato, respirar, por exemplo, desenhando uma mandala. Então, a gente fala. Quando você puxar o ar, você tira o lápis do papel. Quando você exalar, você pinta. Deu? Uhum. Então, eles Uhum. vão respirando e desenhando e brincando. Ao mesmo tempo, gera uma atividade de registro ali, que é bacana para a escola também. A gente, nessa aula de yoga, a gente também trabalha muito com valores, né? Em cooperação com a escola, digamos. A escola está trabalhando naquele bimestre, sei lá, o dia da água, né? Aí a gente vai fazer uma contação de história dentro da aula sobre um elemento Aquele tema. da água. Uhum. Vai na tema, exatamente. Aí vai fazer uma atividade dessa de registro com uma respiração, né, dinâmica, fazendo o desenho da mandala. A gente vai trabalhar uma Uhum. mandala com tema da água, o que for, entendeu? Então, gera uma atividade de registro que é bacana para a escola. Olha, a gente está trabalhando dentro desse bimestre, o tema tal, tal, tal. Dentro Uhum. da aula de arte, esse trabalho, dentro da de yoga, a gente desenvolveram esse trabalho de mandala, que tudo tem a Uhum. ver com o tema que está sendo trabalhado né, na escola. Então, não é algo isolado dentro da escola, somente um trabalho físico claro que tem os seus benefícios, mas também um trabalho com o trabalho que é feito na escola. E muitas vezes também a gente trabalha a questão dos valores, né? Dentro também desse programa de contação de histórias, Uhum. dentro dos sankalpas, né? Que a gente trabalha em sala de aula, isso com os mais velhos. Os sankalpas são uma intenção, né? Que a gente trabalha na aula. Então, por exemplo, com o ensino médio, eu trabalho muito a questão do foco, da calma, de trabalhar a Pois é, no ensino ansiedade. médio Então, a deve ser. gente, quando Eu ia faz falar isso. as pausas respiratórias, né? No ensino médio deve ter uma certa dificuldade, uma resistência, não? O quê? Resistência a ir para aula de yoga, porque é uma concorrência com Não, outras eles matérias, adoram. digamos, mais curriculares. Hã? Então, como a yoga funciona nessa escola que eu dou aula de ensino médio? Existe um módulo de ensino médio que eles trabalham e existem quatro atividades que eles podem escolher fazer. Então, a cada trimestre eles podem escolher fazer desporto, né?
atividades esportivas, yoga, circo ou dança. Então, se eles quiserem de 3 em 3 meses mudar de atividade, eles podem. Então, eles podem começar fazendo yoga no primeiro trimestre, depois no outro fazer circo, depois no outro fazer dança e esporte. Tem aqueles que só querem fazer esporte, tem aqueles que só querem fazer dança e tem aqueles que não querem fazer nada, né? Enfim, essa fase é complicada, mas eles têm que escolher alguma dessas atividades. E assim, muitos querem fazer yoga porque eles sabem que na yoga eles vão descansar. Simplesmente, no final, eles vão ter a etapa de concentração, de mindfulness, que eu trabalho muito fortemente nessa fase escolar, porque eles precisam se concentrar, eles precisam diminuir a ansiedade, fazer esse caminho de autoconhecimento, principalmente nesse momento, de escolhas e tal. Então, eles precisam fazer essa conexão interna. De que forma eles fazem isso? Eu estava falando um pouco das etapas, né? Deixa eu uma breve explicação aqui, porque assim, o objetivo, né, da yoga e da yoga educativa em escolas é trazer justamente eles para o autoconhecimento, né? Eles se conscientizarem dessa inteligência existencial, espiritual do ser humano, né? Que todos nós temos e a gente só pode entrar em contato com isso através da meditação e através do relaxamento, que são justamente as etapas finais de yoga educativo. Então, toda aquela parte de posturas, né, a parte física da yoga, ela não é o objetivo da yoga. Ela é um meio para um fim. O fim é você conseguir, você simplesmente estar ali no momento presente, as posturas, você precisa estar atento, você precisa estar conectado com o seu corpo, você precisa fazer um escaneamento todo a sua musculatura, o seu corpo, para poder realizar as posturas. E depois que você está com o corpo sensibilizado, né, você consegue atingir esse estado de concentração facilmente, porque você está ali, naquele momento, executando aquela atividade, e quando você senta para meditar, para a etapa de concentração, você consegue entrar nesse estado muito mais facilmente. E depois a gente deita e faz o relaxamento final, que para o ensino médio são, assim, no mínimo 10 minutos de relaxamento. Então, são 10 minutos da etapa de concentração e 10 minutos da etapa de relaxamento. Então, eles têm essas duas etapas mais longas, justamente para eles conseguirem centrar, né? chegar a esse autoconhecimento de facilidade, né? E aí é nessas etapas que a gente consegue desligar o nosso ego, né? E realmente entrar em contato com e se centrar e entrar com essa existência espiritual, existencial que existe em todos nós, mas que se a gente não tiver ali naquele momento presente, desligar também, né, o mecanismo de luta e fuga, que é o que deixa a gente ansioso, né, a etapa de concentração e a etapa de aumento depois da etapa de concentração fazem é justamente desligar esse mecanismo e relaxar e dormir mesmo. Na aula de yoga educativa, ao contrário, né? Na aula de yoga educativa, recomenda que eles realmente durmam. Pode dormir à vontade no relaxamento. Porque a hora que o cérebro faz aquele boot, né? Aquele set mesmo, e você consegue descansar, de fato, é tirar de uma soneca. Às vezes tem gente que volta do relaxamento, mas peraí.
Onde é que eu Onde é que tô, eu tô, sabe? né? Eu acordei agora, dormi aqui, entendeu? De tão profundo que é o relaxamento. Depois da sensação. É, exatamente. Com todas essas etapas, com. Falhou. Vamos ver se ela volta aí. Só eu que não tô ouvindo? Alô, alô, Renata? Tá aí? Não tô te ouvindo mais. Não te ouço mais. Cadê você? Alô, alô, Renata? Seu áudio sumiu. Vou botar você para entrar de novo, tá? Então, você sumiu todinha. Vamos ver se ela entra de novo aí. Alô, alô. Guardando Renata. Perdão aí, pessoal. Quem estiver assistindo. Oi, Renata. Só xará aí hoje, Renata. Conectando. Oi, agora Oi, sim. oi, Agora, voltei. você tava falando você tava falando de um conhecimento espiritual, mas isso não tem nenhum cunho religioso, né? Que você estava falando antes. Desculpa, E, deu uma. Não então, deu não para tem ouvir nenhum. direito a sua pergunta, ficou meio. Então, tem um conhecimento espiritual, mas isso não está ligado à religião. Alô, alô? Não, não. Continuo sem entender, João. Desculpa, tá fazendo um zumbido, não estou entendendo. Você Tá, não está tem. me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Tá, acho que agora foi. Agora estou te A ouvindo também. questão é a seguinte: Repete, por favor. tem um lado espiritual aí, mas não necessariamente ligado a um lado religioso, não é isso? Não, pelo contrário. Não mencionei. A yoga educativa, ela retira, né, da prática do yoga todo esse lado filosófico. A gente não entoa nenhum tipo de mantra. O nome das posturas, as posturas em português, normalmente, a Uhum, postura do gato, da cobra, mas não fala da filosofia hindu, de nenhuma deidade uhum, também, né? Shiva, nada disso. uhum. Ela é bem ativa e baseada em fatos científicos. Ele estudou muito, que é psicomotricista também, e um estudioso, né, Agora, da yoga. para os adolescentes, Então, tem assim, alguma aula a teórica escola para os adolescentes? ela é laica, né? Ela tem que ser laica, né? E o adolescente ganha alguma aula teórica para entender melhor, assim? Não, de yoga não, Ou é é só só prática? prática. Só prática. Tá. Às vezes ele nem sabe o que ele está Só fazendo. prática. E ele quer saber. Tá travando de novo. Só eu que vejo travando ou todos veem aí travando também? Dê um feedback pelo texto aqui, por favor. Eu já não ouço. Não te ouço, Renato.
Eu acho que a internet dela que não tá boa. Obrigado pelo feedback, Olivia. Bom, alguém me ouve? Senão eu reinicio a conexão aqui. Alguém me ouve? Me ouvem? Tá mudo para todos. Tá travando eu também ou só a Renata? Não ouço ela bem. A Renata que vai entrar de novo. Tá, vou botar ela de novo. Acho que tem muita gente nesse momento. Eu vou desconectá-la e colocá-la de novo, tá? Ok, sai, Renata. Vamos ver se ela entra de novo aí. Vamos tentar mais uns 10 minutinhos, ok? É interessante o papo. Ok, vamos entrar de novo aí. Vamos ver se a Renata entra. Obrigado pelo feedback aí, pessoal. Já botei ela para entrar, tá conectando aqui. Oi, Renata. Voltei de novo, gente. Voltou. Então, parece que eu acho que é a tua internet aí, que tá estranha. Mas vamos lá. Oi, vamos ver se agora vai. Eu tô bem próxima aqui do roteador, né? Uhum. Não sei, que eu tô no Wi-Fi, na verdade. Aí, lá. Se acontecer, eu conecto de novo no. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que eu tô no. Aí tô usando o Wi-Fi. Então, para crianças especiais, é uma boa alternativa ou é mais difícil? Não, assim, para crianças especiais é excelente. Primeiro porque desenvolve toda essa parte motora, né, de forma bem, bem trabalhada, a parte cognitiva, a questão da fala com os educadores durante a aula. Claro que Tem algo toda voltado criança especialmente? especial, né, idealmente, não especialmente. A gente trabalha assim as necessidades individuais dentro de sala de aula de acordo com o que né, as necessidades que acontecerem. Uhum. Idealmente, né, existe, sabe, mas muitas crianças realmente têm um mediador, né? Porque, por exemplo, Sim. numa sala de aula de 15, 20 alunos, se a criança não quer fazer a aula, se a criança dispersa, acaba atrapalhando a aula dos outros alunos, então a gente precisa de um mediador para essas questões, né? Uhum. Não para ajudá-lo, tudo é feito dentro da capacidade motora de cada criança. Então, determinada postura, tem crianças que vão fazer com muita facilidade e que têm equilíbrio, e outras que não. Então, a gente vai dosando, né, de acordo com a necessidade de cada criança. E assim, a vantagem da yoga é justamente cada um fazer dentro da sua limitação, né? Ter a questão da competitividade. O Rafinha Né? perguntou A gente, e pelo para autistas? contrário, E para todas as autistas, tem posturas mais elas têm dificuldade? níveis, exatamente, e nem todo mundo. Ih, a Renata sumiu de novo. Olha, eu já tive alunos autistas na aula, assim, um autismo leve. Uhum. Ele era, além disso, hiperativo também. Ele ficava pulando, quicando na aula, assim, com os pezinhos pro lado. Sumi? Tô te vendo. O áudio está vindo depois da imagem, é uma coisa Oi? incrível.
O áudio tá Oi? vindo Me depois da imagem. perderam? A imagem tá vindo antes. Deixa eu tentar aqui pelo 4G agora. Travou, gente? Não, tá só atrasada. A imagem vem antes e o áudio vem depois. Tá, mas estão conseguindo me ouvir? Estamos. Parece a Netflix, quando dá tilt, É, né? dublado, né? Dublado. Bom, vou te Eu fazer. vou tentar me conectar pelo 4G, então vamos seguindo assim. Não, vamos seguindo assim. Você tá me ouvindo e vendo bem? Tá, É horrível. tá. Então, mais uma pergunta. Você está atendendo pela internet pela primeira vez? E como é que está sendo essa experiência? Tô. Pela primeira vez. Tá sendo no começo foi um grande desafio, agora eu já tô craque. É? Legal. E qual é a plataforma? É pelo WhatsApp mesmo? O Skype? É o quê? Eu tô com é, a gente sabe. E dura quanto tempo a sua aula? Eu trabalho pelo Zoom. Pelo Eu Zoom? tô com turmas online através do Zoom, Zoom Meet. Também trabalho pelo Skype com aula particular. As pessoas, né, a tio e família, né, 50 minutos, acaba levando uma hora, porque assim, até a gente se conectar, até, Uhum, né, todo dar um oi, eu realmente faço questão de falar com todas as da aula, me aproximar e fazer uma uhum. introdução assim mais. Ih, sumiu agora. Sumiu Renata de novo. Pronto, voltou. Ai, meu Deus. Agora Nossa, agora voltou eu bem. voltei. Voltou Ó, bem agora. Tudo sincronizado agora. voltou, né? Aham. Aê! Então eu acabo perdendo assim pelo menos uns 10 minutos aí no início para falar com todas as crianças, as famílias e tal, até iniciar a aula e depois no final para me despedir, para perguntar se está todo mundo bem, se todo mundo gostou da aula, se todo mundo conseguiu fazer tudo. Às vezes eu abro o áudio, né, para perguntar alguma coisa para eles no meio da aula, para ver uma interação. E eu para os pais, caso haja alguma dificuldade em fazer as curas, que também, né, sinalizem, né, para eu poder parar e abrir o áudio. No começo foi realmente uma grande adaptação, mas agora a gente conseguiu entrar numa sintonia boa. Estou com um grupinho bem bacana na turma infantil e estou com a turma de adultos também. E vai de que idade a que idade À a noite, criança? terças e. Não, segunda. Então, de 12, 14, eu abri uma turma infanto-juvenil, na verdade, né? Uhum, Eu tinha aberto infantil e juvenil. Aí uhum. acabou que eu juntei, porque a maioria eram crianças menores com. É, Renata, tá sem som. Você tá sem som agora. Sumiu o seu som. Que pena. O assunto estava interessante. Sumiu o seu som, Renata. No sound. Sem som. Alô, alô. Renata vai entrar de novo, hein? Pra gente fase final, tá? É. Oi, Silvia. Uma pena, a internet da Renata tá ruim
E aí tá ficando sem som. Mas a gente está indo para a última parte aí. Pronto, de novo. Que pena. Quem sabe a gente marca de novo aí. Oi. Oi, Então, voltei pelo celular agora, pelo 4G. parece bem melhor, hein? Tô tirando aqui o fone porque o fone estava conectado no iPad. Então, peraí, onde é que eu estava quando vocês me perderam da última Então, vez? não ouviram aí quanto tempo dura a aula? Como é que é a aula? Então, a aula infantil e família acaba durando em torno de 60 minutos, porque a gente, como eu falei, vocês acho que não conseguiram ouvir, eu perco um pouquinho de tempo no início, falando com eles, cumprimentando cada um, esperando todo mundo se conectar e entrar também. E no final, me despedindo, conversando com eles mais de perto, perguntando se conseguiram fazer a aula toda, se gostaram, enfim. Então, acaba. Normalmente, uma aula infantil dura de 40 a 45 minutos, né? Dependendo da faixa etária. E uma aula de adulto, 1 hora a 1 hora e 15. Essas aulas, como são online, tem essa questão, né, de tentar fazer uma interação mais próxima no início, no final da aula. Algumas vezes eu também preciso abrir o áudio para falar com eles e perguntar Como, se eles... você demonstra? Demonstra na aula? Ou você fica Sim, eu só faço a aparecendo aula seu rostinho? toda. Faço a aula toda junto com eles. Às vezes o meu filho faz junto comigo. Eu tento que ele faça Ah, quase todas, mas ele às vezes cansa, né, tadinho? é? E na aula coletiva você bota crianças de diferentes faixas etárias para fazer a mesma aula? Sim, eu estava com duas turmas, uma infantil e família, que de 4 a 8 anos, né, para as crianças e pais praticarem juntos, e outra juvenil, Ah, que de, legal. de 9 a 14. E uma turma de adolescentes e uma turma de adultos. Só que acabou que as crianças da faixa etária juvenil que estavam matriculados estavam querendo uma aula mais lúdica, né? Estavam achando a Uhum. aula um pouco, talvez, séria demais. Aí eu Aham. falei, bom, querem uma aula mais lúdica, então vem para aula de família, junto com as crianças menores. Aí adoraram, se adaptaram, tinham 10 anos. Ah, Os legal. pequenos, um outro de 9 também. Então, acaba que, como é uma faixa etária um pouco menor, né? Se adaptaram bem à turma juvenil, que também tem crianças de mais 9 a 6. Então, ficou Aham. de 6 a 10, ficou um intermediário entre o infantil e o juvenil, que está funcionando super bem. Entendi, E a legal. turma de adultos, que é terça e quinta às 19 horas. Não, desculpa, segunda e quarta às 19 horas. Na verdade, eu fiz o quê? Eu fiz um grande pacote, assim, para todo mundo praticar. As Uhum. crianças, os pais, junto com as crianças que quiserem, obviamente, e os adultos separadamente, né? Uma turma para Uhum. adultos. Eu fiz um pacote único para a família toda participar de todas as aulas, entendeu? Uhum. Pô, muito Então, legal. fica super bacana, um valor único e as crianças podem fazer, os adultos podem fazer junto com as crianças e também podem fazer uma aula de adultos separada, né? À noite, depois da função toda da casa, Aham, enfim, aham. para dar aquela relaxada final, né? Não, legal. Ah, A adorei a ideia sua é iniciativa, essa. Renato. Acho a yoga para crianças, né, especificamente para crianças, uma grande iniciativa para os pais poderem interagir melhor com os filhos no momento, de aprendizado também, né? Porque é um Exatamente. E o super bacana, aprendizado motor e mental, né? exatamente. E O bacana é espiritual que também. é super completo porque eles e as crianças fazem o relaxamento no final amarradonas. Por quê? Aham. Porque eu trabalho também com eles de forma lúdica. Eu vou fazer um relaxamento com eles, eu faço uma dinâmica de mindfulness, de escaneamento corporal com eles. Uhum. Uhum. Só que usando
um elemento lúdico para que eles consigam, né, Visualizar, né? Se concentrar visualizar melhor. e ir relaxando o corpo. Então, eu Aham, uso uma nuvenzinha que vai passando pelo corpo, vai relaxando. Ou é a uhum, Dona Aranha, ou é uhum, a borboleta, e aí vai relaxando cada parte do corpo. Eu utilizo a meditação também do som com eles, uhum. aí eu trago alguns instrumentos, eu trago alguns barulhinhos de bicho, que aí eles vão prestando atenção nos sons, mas são sons também, né, mais lúdicos, que é uma outra metodologia, uma outra dinâmica, né, de mindfulness que a gente trabalha, né, E isso concentrar. dá para fazer virtualmente também, esse Dá, som? Dá? Funciona bem assim? funciona super bem. Eu uso aplicativo para tudo. Imagina. Agora, quando a aula é, por exemplo, se eu tiver que receber, é o celular, a mídia melhor ou é a televisão? Para fazer aula, É, quanto maior a tela, melhor, né? então, Para entendi. você Então, me ver. melhor botar Então, na se televisão. conseguir colocar na Smart TV, melhor. Se Uhum, não, no computador ou no laptop, né? No uhum. celular fica muito pequena a imagem, fica Sim, sim. difícil ver. Aham. Eu, eu tenho trabalhado com laptop até para eu conseguir ver também eles, né? Porque eles ficam quadradinhos pequenos, né? Exato, exato. Imagina a dificuldade aí de você. Então assim, eu paro, às vezes eu paro a aula, vou lá, me aproximo, Aham, falo com eles, ou peço aham. para a mãe sinalizar, caso esteja com alguma dificuldade em fazer determinada postura. Agora eles já estão mais engrenadinhos, a aula está fluindo melhor. Flui, vai ganhando aprendizado, né? Exatamente. O bacana também da yoga educativa é que esses blocos de posturas, né, eles são blocos de fácil memorização. Então, Uhum, como eu vou repetindo e a cada ciclo eu incluo um elemento novo, eles já conhecem quase todo o bloco anterior. Aí, sim. numa determinada aula, eu incluo um bloco com Uhum. uma sequência de posturas novas. Eles já conhecem quase tudo que já foi dado nas aulas anteriores. Aí eu incluo mais um elemento. Aí na outra aula eu incluo uma contação de história. Aí Aham. fica uma aula um pouco mais divertida, É, em que não, a a yoga gente traz um aprendizado motor, né, que serve muito para outros esportes também, né, Renato? Então, super. eu já pratiquei alguns esportes que a yoga, paralelamente, me ajudava muito no controle motor, na postura, né, até na prevenção de lesões, né? Você ganha uma consciência corporal, né, Exatamente, maior. exatamente. Você também conhece melhor os limites do seu corpo, né? Uhum, uhum. Porque você trabalha dentro dos seus limites na yoga. Então, assim, o professor faz uma postura lá que você, assim, você não consegue chegar naquela postura, mas você pode trabalhar a mesma postura de forma que você vai atingir o mesmo benefício, né? Uhum. Dentro das suas possibilidades. Você não vai conseguir segurar lá no pé, mas você segurar no seu tornozelo, No você meio vai da perna. Uhum. no meio da perna e você vai Uhum. ter o mesmo objetivo, que é a Perfeito. sensibilização corporal, para que nas etapas finais você consiga ter, né, uma etapa de concentração de qualidade, que você consiga acessar essa inteligência é, Proprioceptiva, existencial, né? espiritual e vai fazer o contato com o seu eu interior, vai anular o seu ego, vai entender muitas coisas também. Esse é um momento que Uhum. você tem muitos insights, então isso também estimula a criatividade. Traz inúmeros benefícios, né? Mas Exatamente. como qualquer exercício é uma construção, né? É um aprendizado, né, Renato? E cada um Isso, tem suas limitações e a gente tem que respeitá-las, né? isso aí. E é importante seguir aí uma pessoa profissional no assunto de aprendizado infantil para que Sim, não haja lesões, né? Não haja experiências ruins
e a construção seja sempre enriquecedora, né? Exatamente. Assim, a gente tem visto, né, agora a proliferação aí de lives, né, de yoga, tanto para adultos quanto para crianças. Legal, é muito legal para divulgar o trabalho, né, para conhecerem, né, o seu trabalho. Mas, assim, efetivamente, você ficar, né, fazendo só aulas através de lives, você acaba. Primeiro que o professor não consegue construir, né, Uhum. Esse essa, vínculo, né? Esse esse vínculo, né? vínculo, essa autonomia que as crianças vão ganhando, que a cada aula elas vão conhecendo novas posturas e ganhando autonomia para fazer, né, as Uhum. posturas anteriores, né? Uhum. Na live, o professor não conhece o público que está fazendo, não consegue dar nenhum tipo de orientação. Uhum. E geralmente não são nem aulas completas, né? São Uhum. pequenas, né? Pequenas brincadeiras, pequenas dinâmicas que são feitas e não se chega ao benefício principal, que é justamente essa chegar na etapa de concentração e de relaxamento, principalmente de relaxamento agora nos tempos atuais. A gente Sim, precisa sem dúvida. realmente conseguir desligar esse mecanismo de luta e fuga para que a gente consiga, É claro, entendeu? para que consiga produzir e criar, né? Mesmo nesse momento de confinamento, né? De E tá no quarentena. presente, né? Mais do que Aham. nunca, a gente precisa estar vivendo o momento atual. Não adianta a gente ficar Sim. na ansiedade do que está por vir, né? Aham. É tudo Isso. muito incerto, a gente não sabe de nada que vai acontecer do dia de amanhã. Aham. Então, a gente estando no momento presente, a gente aprendendo a viver nesse momento atual, Isso. nossa, a gente diminui Ah, enormemente a ansiedade, as angústias, a gente consegue dormir melhor, porque também com certeza. aprende a relaxar. Eu acho que é um ótimo momento também de interação com os filhos, né? Que estão muito tempo com a gente dentro de casa e muitas vezes a gente não sabe nem o que fazer com eles, né? É, A gente fica muito rendido às telas, né? Vendo TV, vendo Netflix, jogando videogame. E dentro do apartamento a gente precisa criar, né? E ter mais versatilidade, digamos assim, de movimentar o aham, corpo, né? Eu, como exata. médico, eu, como médico do exercício, estou muito preocupado com as pessoas sedentárias em casa, né? Especialmente as Engraçado. crianças. Tem muita gente que nunca praticou nada, mas como tá esse movimento, né, de É, vamos se exercitar em casa, vamos se exercitar em é, casa, um monte de gente, né, fazendo as exatamente. lives e dando sequências de exercício. Por um lado é bom, porque as pessoas estão se conscientizando e estão querendo fazer, mas como eu Uhum. estava falando, por outro lado é bem perigoso, né? As pessoas Exatamente. Então, pegam aí o professor, vão fazer por uma isso eu aula aí. adorei quando você aceitou o meu convite, porque eu realmente não conhecia uma pessoa tão especializada em yoga para crianças e achei super interessante o teu trabalho aí e essa especialização aí para esse público Ana. que precisa de uma orientação mais específica, né? Exatamente. Traga benefícios reais, né? Isso, e que traga também interação com os pais, porque é muito estranha essa vida que a gente está vivendo, dos filhos em casa o tempo inteiro, a gente tem que trabalhar, né? E a gente tem que ensinar para eles, mas ao mesmo tempo eu não quero que seja uma experiência ruim, eu quero que seja uma experiência boa com eles, né? Esse Sim, momento. Para de mim, reconexão, né? exatamente. Eu quero que seja uma coisa divertida no final das contas, porque a parte de ensinar os filhos a matéria da escola em casa é super desgastante, tá? Ai, demais, nem Tá me sendo, fale. tá sendo uma experiência assim bem difícil. O teu deve estar alfabetizando igual o meu, né? De 6, né? Deve estar nesse processo aí Segundo de ano, recém-alfabetizou, mas ainda né? está no início, né? O Ele meu tá com alfabetizou, 6, ainda mais no início do que o teu ainda, sim. né? Mas Mas eles têm autonomia, né? A verdade é essa, não tem autonomia. não têm Exatamente. autonomia, eu tenho que estar ali do lado o tempo todo para Aham, assistir a aula online com ele, para aham. ele ficar sentado, fazer os exercícios. Sim. A gente virou professor, né? É. Renata, a gente vai ter que encerrar. Deixa eu só responder aqui o Rafinha, que perguntou: para corredores é bom? Para corredores é ótimo. Não só para corredores, mas para nadadores, ciclistas. Yoga complementa muito bem a preparação física. Eu, Muito.
eu já pratico há alguns anos, já me salvou de uma lesão nas costas, que era relativamente grave, e foi ali que eu descobri yoga e sigo desde então. Ah, que maravilha. Faço regularmente, corro, pedalo, nado e pratico yoga regularmente. E eu estou tentando fazer com que meus filhos pratiquem também, que eu acho que é um momento único com eles. Espero Então que eu vem, possa conhecer o seu trabalho aí em breve, Renata. vem com a Tá gente bom? para a turminha online. Isso. Obrigado pelo aceite do convite e espero que a gente possa se falar de novo por aí. Isso aí. Tá bom? Combinado. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um grande prazer também falar um pouco do meu trabalho, dessa metodologia que, assim, vocês devem ter percebido que eu sou apaixonada, né? Sem dúvida. É um trabalho que realmente veio, né, de uma descoberta, que eu era da área de comunicação, marketing, fiz uma mudança de carreira radical há 2 anos atrás e, e me descobri professora de yoga infantil. E Excelente. hoje Maravilhoso. Muito bom. foi a melhor escolha que eu fiz. Que bom. Olha só, eu tenho deixado essas lives gravadas no meu canal do YouTube. Deve estar lá Uhum, amanhã. Eu compartilho com você, Renata, e depois, quem quiser assistir, ficam disponíveis lá. Tá? maravilha. Meu canal do YouTube está na bio do Instagram aqui. Vocês conseguem achar todos os meus canais de mídias aí. Tá bom? Vai ficar disponível aí mais 24 horas. Divulguem. E divulguem a yoga para crianças também. Obrigada, Ok? obrigada, doutor João. Beijo, Renata. A todos. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.